Domingo, Dia das Mães. Esse é um dia muito especial para a maioria das pessoas, mas também é um dia muito triste para muitas mulheres, para muitos filhos, para muitas filhas e para muitas mães que também tiveram as suas perdas, tiveram as suas dores, mas também é um dia triste para quem não é mãe e deseja verdadeiramente ser mãe e não consegue entender o porquê que deseja tanto e não consegue. Esse é um conflito que existe desde que o mundo é mundo e a gente convive com ele. Algumas pessoas sofrem mais, outras menos. E eu quero trazer aqui para você uma palavra. Eu só estou trazendo essa palavra hoje, eu não tinha pensado nela, mas porque uma seguidora me mandou uma mensagem agradecendo pela mensagem, pelas palavras que eu sempre tenho profetizado e tenho contribuído, mas que ela gostaria de saber se eu tinha alguma palavra para ela que não era mãe e que ela desejaria muito carregar os seus filhos, o seu filho nos braços. Isso me fez eu refletir e Deus tocou no meu coração sobre a história de Ana, que está na Bíblia. Eu quero antes dizer para você sobre mim. Acho que vocês me acompanham já há algum tempo e eu nunca falei da minha vida pessoal, eu nunca falei sobre os meus sonhos, as minhas dificuldades ou as minhas dores. Nunca compartilhei isso com ninguém. E sobre filhos, eu nunca tive um despertar no meu coração para ser mãe. Isso não despertou no meu coração. E eu tive um relacionamento longo, e nesse relacionamento longo eu me questionei em alguns momentos, será que eu quero ser mãe? Será que quando vai chegando a idade, no período de esse é o momento, essa é a hora, eu refleti sobre isso e não despertou no meu coração o desejo de ser mãe. Mas eu também nunca disse eu não quero ser mãe. Isso eu não falei porque eu sempre tive temor e respeito por saber que nós mulheres, assim como a gente tem um momento, uma fase da nossa vida que a gente tem segurança, tem confiança e acha que a gente sabe das coisas, eu sabia que em algum momento o desejo de ser mãe poderia despertar no meu coração. Então eu nunca disse eu não quero ser mãe, mas também me questionei em algum momento e não despertou no meu coração. Depois, agora de muitos anos, eu já não estou em nenhum relacionamento e eu consigo ver claramente que isso não despertou no meu coração porque eu não me sentia segura naquele relacionamento. Se eu tivesse com alguém que me trouxesse a segurança, a confiança, com certeza aquele desejo iria despertar de ser mãe. Mas eu também entendo que tudo existe um plano de Deus. Não despertou no meu coração porque Deus não colocou isso no meu coração. E talvez você pense, mas eu tenho no meu coração o desejo de ser mãe e não consigo. E talvez o que eu posso contribuir aqui para você é que você agora coloque Deus no seu coração. O desejo de ser mãe, ele já existe. Você que já é mãe, talvez sinta uma dor no seu coração por algum motivo que aconteceu com seu filho, com a sua filha. Eu convido você para colocar Deus no seu coração. Quando a gente tem Ele começa a colocar os desejos dele no nosso coração. Ainda que você sinta uma dor porque aconteceu algo na sua vida que ninguém deseja, existe sempre por trás um propósito de Deus. Eu sei que cada um tem a sua história, cada um tem a sua dor, cada um tem a sua dificuldade. E pode ter certeza, se você olhar para a cruz e enxergar Cristo e ver que o que aconteceu foi por amor, uma dor, um sofrimento, assumir um pecado que ele nunca cometeu, morrer, ser humilhado, ser crucificado. Tudo isso aconteceu, precisou acontecer por amor e para salvar a minha vida e a sua. Para que o amor fosse derramado sobre a nossa vida. Para que a gente nunca mais ficasse órfãos, abandonados, excluídos, rejeitados. Para que a gente tivesse um pai que nunca abandona. Quando eu olho para a cruz, eu consigo enxergar esse amor, eu consigo enxergar um propósito. E aí eu consigo ver que toda a dor que acontece na nossa vida, não importa o tamanho da sua dor, nada é maior que o amor de Deus por mim e por você, que mandou o seu único filho, entregou o seu filho e o abandonou. Porque Jesus foi abandonado no momento em que ele assume o pecado que não era dele. Porque quando a gente peca,
a gente se separa de Deus. Deus não está no meio da bagunça, da confusão e nem do pecado. Então, quando a gente peca, a gente se separa de Deus. E Jesus assumiu para ele um pecado que não era dele, o pecado da humanidade inteira. E quando ele assume, ele fala na cruz: por que me abandonaste? Quando ele fala isso, Deus não responde para ele, porque naquele momento ele estava tomado do pecado do mundo, que não era dele, por amor. Mas ele ressuscitou. E quando ele ressuscita, a gente tem a possibilidade, quando reconhece que ele é Jesus, o Filho do Deus vivo, a gente tem a presença do Espírito Santo. E quando a gente tem a presença do Espírito Santo, a gente passa por qualquer dor com ele no nosso coração. E eu posso garantir para vocês, é infinitamente melhor do que você passar sem ele. Porque ele também fala: no mundo tereis aflição, porém, tenham ânimo. Tenham ânimo. Porque ele sabe que se a gente olhar sempre para ele, a presença dele está em nós. O amor dele está em nós. E quando a gente muda o nosso propósito, quando a gente passa a deixar de lado as nossas vontades, os nossos desejos, Deus coloca no nosso coração o desejo dele. E assim ele vai transformando a dor, ele vai transformando os nossos desejos naquilo que ele já tem um plano para mim e para você. E o que eu quero falar para você, tudo isso foi realmente sem preparo nenhum, é do meu coração, mas o que eu quero dizer para você que ainda não é mãe, que a história de Ana, que está lá em 1 Samuel na Bíblia, conta a história dessa mulher que era casada com Eucana, e Eucana tinha duas mulheres, tinha Ana e tinha Penina. Penina era uma mulher que era fértil, dava filhos para Eucana. Só que Eucana gostava e amava a Ana, que era a sua mulher de verdade, a sua primeira mulher. E a gente tem que olhar sempre o contexto. Nessa época acontecia isso, culturalmente acontecia. Principalmente se a mulher não podia ter filhos, ela não era fértil, o homem tinha relações com outras mulheres para ter filhos. E Ana sofria com isso, porque ela não era fértil, ela não tinha filhos, e ela sabia, e Eucana falava para ela que ele era apaixonado por ela, que ele gostava dela, e que mesmo ela não dando filhos, ele amava ela. Só que Penina, que era a outra mulher, dava filhos, e ela engravidava e tinha mais filhos. E Ana, todo ano, ela subia para declarar o seu amor a Deus e para orar incansavelmente pedindo um filho. E na passagem em 1 Samuel, no primeiro capítulo, fala sobre o quanto Ana sofria. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a sua rival provocava e ela chorava e não comia. Ou seja, Ana se sentia humilhada, rejeitada. Ana, por que você está chorando? O marido dela perguntava, Eucana. Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Ele dizia para ela, eu faço tudo por você, você não precisa ter filhos. Ele queria acalmar ela. Certa vez, quando terminou de comer e beber, estando com o sacerdote, a Ana se levantou e com a alma amargurada. Chorou muito e orou ao Senhor. Nesse momento, Ana ajustou a oração dela. E é aqui que eu quero deixar esse recado para você. Às vezes, o que faz a gente querer muito ter um filho é para acalmar as pessoas da nossa volta, a nossa família, que não para de perguntar, e aí, quando vai ter filhos? E aí você olha para o lado e você vê pessoas tendo filhos e você não. Aquelas suas amigas que têm filho e você não. Você vê o tempo passar e você começa a se desesperar. E talvez o que tem aí no seu coração é um desejo de ser mãe para acalmar o outro. Para não precisar mais responder o porquê você não tem filhos, porque você simplesmente quer fazer parte de uma sociedade de mães, porque você não quer se sentir excluída, porque você quer atender um pedido do seu marido, porque você quer atender ao que o mundo está pedindo para você. Mas qual é o propósito do seu coração quando você deseja ser mãe? Por que você deseja ser mãe? Qual é o seu desejo para ser mãe? Ana, ela orava, ela insistia, está na palavra, ela se sentia amargurada, humilhada, e ela queria ser mãe. E provavelmente, toda vez que ela orava, era para mostrar para outra mulher do marido dela que ela também poderia ter filhos.
Era também para ela fazer parte de ser uma mulher que tinha filhos. Era para ela mostrar para os outros, olha, eu também tenho filhos. Era para ela mostrar para o marido, eu também tenho valor. Eu também sou capaz de dar um filho para você. O desejo da Ana, provavelmente, era uma disputa, era um ego, era uma vaidade. Era fazer parte do que todo mundo fazia, menos ela. Era porque ela se sentia rejeitada e ela não queria mais essa rejeição. Até que um dia a Ana mudou a oração dela. E lá no verso 11 está escrito que Ana faz a seguinte oração para Deus: Ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca mais serão cortados. Naquele momento, a Ana esqueceu a rival dela. A Ana esqueceu o desejo do marido. A Ana esqueceu as pessoas à sua volta. A Ana esqueceu a mágoa, o rancor, a vaidade, o ego. Naquele momento, ela declarou para o Senhor: eu quero ser mãe. Eu tenho um desejo de ser mãe. E eu prometo ao Senhor que eu vou entregar o meu filho ao Senhor, porque ele é seu. Porque todos os filhos são seus. Porque tudo vem do Senhor e eu entregarei ele de volta. Eu quero ser mãe, mas eu vou ensinar, desde quando ele nascer, a ser entregue ao Senhor, a fazer tudo para o Senhor, a ser um homem de Deus. Naquele momento, Deus precisava de um profeta. E ele resolve atender o pedido de Ana. E esse profeta nasceu de Ana, e ele se chama Samuel e ganhou 2 livros na Bíblia. Porque Ana ajustou o pedido dela. Ela não queria o filho para ser egoísta, ela não queria mais o filho para ser só dela, ela não queria o filho para mostrar para os outros, ela não queria o filho para se vingar. Ela queria o filho para ser o desejo, realizar o sonho de ser mãe, mas ela sabia que aquele filho não era dela, era de Deus. Quando você ajusta o seu pedido, a sua oração, com propósito, você alinha os desejos do coração de Deus. E Ele entrega aquilo que você precisa, aquilo que você sonha. Desde que não seja para mostrar para os outros. Desde que não seja para você se vingar. Desde que não seja para atender uma vaidade. Porque você deseja ser mãe. O meu caso, o tempo passou. Eu não tenho dúvida que Deus tem algo grandioso para a minha vida. Que Deus vai me entregar uma família. Que eu vou ter a minha família. Mas se eu vou ser mãe biológica, ou mãe de coração, ou mãe de muitas nações, eu não sei. Mas eu sei que eu oro para Ele colocar o desejo dele no meu coração, e não o meu desejo. Hoje eu quero o desejo de Deus no meu coração, e talvez essa seja a oração que você possa pedir a Deus. Hoje o seu desejo, fale para Ele verdadeiramente: Deus, eu não posso esconder do Senhor o que eu sinto, porque o Senhor sabe o que eu sinto. O meu desejo hoje é ser mãe. Eu quero muito ser mãe. Eu quero ter, e falo o que você deseja, eu quero carregar o meu filho no colo, eu quero educá-lo, eu quero ensiná-lo, eu quero entregar ele ao Senhor, eu quero ensinar o seu amor para ele. Mas se não for da sua vontade, Pai, coloca a sua vontade no meu coração, para que eu não sofra, para que eu não fique dedicada ao meu tempo e me sentindo frustrada, desanimada, incapaz. Fala o que você sente no seu coração, porque Deus, Ele é misericordioso e Ele é maravilhoso. Ele não coloca um desejo no seu coração se Ele não atende esse desejo. Então Ele vai tirando essa dor do seu coração e vai transformando. E talvez essa seja a melhor oração que a gente possa fazer na nossa vida. Para tudo. Seja uma dor, um luto que você esteja vivendo, a perda de um filho, de uma mãe. Eu não sei qual é a dor que você vive, a dificuldade de ser mãe. Eu não sei qual é a dificuldade que você vive. Mas a oração que eu posso entregar aqui para você é que você peça com todo o seu coração para Deus, para que Ele coloque os desejos dele no seu coração. Quando a gente quer atender os desejos do nosso coração, a gente sofre. Porque os nossos desejos, muitas vezes, não são os desejos de Deus. Mas como a gente não quer ouvi-lo, a gente segue firme querendo a nossa vaidade, os nossos sonhos, os nossos desejos, e aquilo vai se transformando numa dor ainda maior.
Não transforme os seus desejos em dor e não se afaste de Deus por isso, por ego e vaidade. Troque a sua oração. Fale para Ele o que você sente, quais são os seus sonhos, mas peça para Ele mudar, para que Ele transforme aquele sonho que você tem no sonho dele, que você não sabe qual é, mas você quer viver os planos dele. Gente, eu posso garantir para vocês todas as respostas que você precisa. A dor que você sente, a dificuldade que você tem, uma doença que você tenha, uma perda, um luto, qualquer que seja a sua dificuldade hoje, a resposta se chama Jesus. A gente está diante de um livro que do início ao fim, de Gênesis a Apocalipse, tudo o que consta aqui são histórias reais das maiores dores e dificuldades que você pode imaginar. E para todas elas, todas têm uma resposta: Jesus. Você está com fome, é Jesus. Você está com sede, é Jesus. Você precisa de cura, é Jesus. Você precisa de libertação, é Jesus. Você precisa de amor, é Jesus. Você precisa de perdão, é Jesus. Você precisa de ser mãe, é Jesus. Você precisa transformar essa dor de não ser mãe, é Jesus. Você precisa de transformação, é Jesus. Você precisa, não sei, é Jesus. E tudo o que preenche na nossa vida, não é o que os seus olhos podem ver, não é o que a sua mão pode tocar, não é o que o seu dinheiro pode comprar. Mas é tudo aquilo que você fecha os seus olhos, que você ajoelha no seu quarto, em secreto, e pede em oração, muito simples: Jesus. Eu não conheço o Senhor, se você não conhece. Mas eu ouvi falar que para todas as respostas que eu não tenho, existe um nome que tem as respostas, que é Jesus. Eu quero que o Senhor seja a resposta na minha vida e para todas as dúvidas que eu tenho. Preenche meu coração. Eu estou aqui para receber o Senhor. Ele pode não aparecer na hora. Faça a oração no dia seguinte e no dia seguinte. Eu posso garantir para você: o vazio que você sente, a ausência de resposta que você não tem, a resposta que você não tem, Ele vai entregar, Ele vai aparecer. E tudo, absolutamente tudo, vai fazer sentido. E a pior dor que você sente será transformada, porque só Ele tem esse poder. Não desista. Não desista. Você está diante do único que pode transformar aquilo que você mais deseja em cura, em salvação, em libertação, em amor, em realização, que se chama Jesus. Ore para Ele. Quando a gente entrega tudo nas mãos dele, Ele transforma o nosso coração. E Ele nunca prometeu que esse mundo aqui seria um paraíso, porque nós caímos do paraíso. Mas Ele promete que se a gente olhar para Ele, a gente não se separa dele e vê, enxerga e sente amor. Busque incansavelmente Jesus na sua vida e no seu coração. Ajuste a sua oração para ela ter um propósito. E se você não sabe qual é o propósito, porque talvez você esteja confusa, peça a Ele. Entregue o seu coração e diga o que você sente, mas que você quer sentir aquilo que Ele tem para sua vida, que você quer desejar aquilo que Ele tem para sua vida, e que você quer ter um propósito para aquilo que você deseja, e que seja através dele. Não desista, tenha ânimo. Tenha ânimo. Tudo coopera para o bem daqueles que o amam. E pode ter certeza, você pode ter nascido de uma dor, de um abuso, de uma agressão, de uma rejeição. Você pode ter vivido isso na sua vida. Eu não sei qual é o tamanho da sua dor, mas pode ter certeza. Isso que você viveu foi por amor. Foi por amor. Porque Deus sofreu infinitamente mais quando Ele enviou o seu Filho para ser humilhado, cuspido, rejeitado, crucificado, condenado pelo que nunca fez, para morrer por amor. Não tem nada que eu e você aconteça nessa vida aqui que é maior do que o Deus que a gente responde. Nada. E quando você vê que Jesus morreu por amor, você vai conseguir entender que tudo que aconteceu na sua vida, por maior que tenha sido a dor, foi por amor. E foi por amor para se cumprir o plano que Deus tem para você. Olhe para isso.
sem isso que aconteceu na sua vida, sem essa dor que você viveu ou está vivendo, os planos de Deus não estariam acontecendo na sua vida. Então agradeça a Ele. Porque a alegria que você não tem vem do alto. A sabedoria que você não tem vem do alto. A força que você não tem vem do alto. Entregue tudo a Ele. Eu garanto para você que esse vazio será preenchido. E não é os seus olhos que vão enxergar, nem as suas mãos que vão tocar e nem o seu dinheiro que vai comprar. É apenas uma simples oração, genuína e verdadeira, em conversa com Deus. Eu tenho certeza que esse vazio vai ser preenchido e tudo vai se transformar na sua vida. Em nome de Jesus, eu declaro. Um beijo no seu coração, não desista dele porque ele não desistiu de você e foi tudo por amor. Assim como tudo que acontece na sua vida é por amor. Amém? Beijo, fiquem com ele sempre.